Muito bem. Então, sexto ano 1, hoje é dia 17 de julho, e a nossa aula hoje é sobre a correção da atividade da semana, e a gente vai fazer um jogo no final, tá? A prof vai começar agora a apresentar uns slides para a gente corrigir a atividade. Oi, Rafael, tudo bem? Que bom que você veio. E aí, enquanto a prof estiver apresentando os slides, não vai dar para ver o que está escrito no chat. Aí eu preciso que vocês me avisem no microfone daí, tá bom? Eu sei que o Gabriel não tem microfone, mas aí alguém fica lendo o chat para a prof para avisar? Se tem alguma pergunta? Se essa pessoa não Sim. consegue. Obrigada, então. O Pedro me avisa. Eu vou começar a apresentar, então, para a gente poder corrigir a nossa atividade. Então, tá. Vocês estão vendo a minha telinha? Eu tô. Tá? Então tá. Então, pessoal, a prof precisa que vocês peguem o caderno, porque a partir de hoje, toda aula que a gente tiver assim online, a gente vai fazer a pauta no caderno, tá? Então, vocês peguem o caderno de português para poder escrever a pauta. Tem só duas coisinhas. A prof vai esperar um pouquinho para vocês pegarem o caderno e escreverem a pauta, tá? Aí depois a gente vai começar a correção da atividade. Oi, Pedro. Você chegou agora, né? Vou botar de novo. Então tá. Pronto. Só faça. Então, façam a pauta que daqui a pouquinho a professora vai começar. Então. Ô, prof, Oi? tu sabia que agora meu pai teve que comprar um cadeado porque o meu papagaio tá abrindo lá atrás e ele tava conseguindo abrir a portinha? Tinha que fazer assim, ó. Tinha que levantar um negócio e empurrar pro lado. Ele abriu. Não sei como. Ele abriu. Sozinho? É, a gente, a Meu gente, Deus, que inteligente! eu não sei como. Pelo lado de dentro ele abre. Meu A, Deus! a gente deixa ele lá dentro porque senão a minha cachorra pode comer ele. Não é uma, é a Aham, outra. Uma, aham. ela fica olhando todo dia assim, ó. Credo, né? Que perigo! É, uma vez quando meu papagaio caiu no chão, ela foi tentar avançar, só que o meu papagaio picou o focinho dela. Bem feito. Meu, Ela fica toda hora avançando na outra e no papagaio. Calma, meu eu Deus. já volto, só vou fazer um negócio. Tá bom. E aí, fizeram a pauta? Quem tem microfone me avisa. Se vocês conseguiram escrever. Eu não. Não? Tá. Tá bom, tá bom. Mais um minutinho, tá? Na atividade, precisava copiar tudo ou podia fazer só as questões e responder no caderno para quem escreveu? Podia só fazer no caderno. Aí vocês guardam a atividade, né? Deixa só a resposta no caderno. Não tem problema, Ah, beleza. tá bom? Não Ô, precisa se prof, preocupar. como eu Oi? tenho impressora, e na minha impressora eu imprimo as atividades e as que colam no caderno eu colo. Minha mãe comprou uma pastinha pra eu colocar, tipo, sabe aquelas pastinhas que tem vários lugares, daí tem aquele um retângulo, vamos dizer, mais pra cima, Uhum. e tem aqueles que tira do papelzinho, ele dá pra colar e dá pra escrever em cima. Então é esses daí. Isso. Ah, Já então tá tá bom. cheio, Então você já tá tá bem cheio. organizado.
Imagina quanta coisa, né? Se você quiser, não precisa imprimir na próxima vez. Você pode fazer atividade no computador, ou no tablet, ou no celular, o que você tem para fazer atividade, e fazer as respostas no caderno também, se você quiser. Mas se você está se organizando bem assim, pode continuar assim, não tem problema. É porque eu, tipo, é porque às vezes eu acho que eu fico, não tenho essa atividade, só que daí tem. Pois é. E aí, vamos começar então? Pode. Por mim, Então já vamos beleza. começar. Então tá, vocês tinham uma atividade sobre o narrador essa semana. Então a gente tinha 2 trechos de 2 livros, que depois eu vou mostrar a capa para vocês, do Justin Gardner, que é um autor que a prof gosta muito. E vocês tinham que fazer algumas perguntas sobre esses trechinhos. Ah, e aqui no slide ficou errado, era para ser 1, 2 e 3. Então, no nosso jogo do RPG, o narrador vai ser o mestre do jogo, porque é ele que vai contar a história. Então, ele vai organizar toda a história que os personagens participam. Numa história que não é o RPG, numa história que a gente lê, tem basicamente 2 tipos de narrador. O narrador que conta a história de outra pessoa e o narrador que conta a própria história. Então, na primeira questão da atividade tinha assim, ó. A partir desse trechinho aqui, ó, que a gente leu, que estava lá na atividade, a Cecília é narradora ou personagem da história? O que vocês acham? Personagem da história. Muito bem. A Cecília não narra a história, ela é uma personagem. Alguém, outro narrador, que não é a Cecília, que conta a história dela. Perfeito. E na segunda questão tinha assim, ó, tinha uma outra parte na frente, mas o final da questão era assim. Não há o pronome ela, mas sabemos que se trata de Cecília, a pessoa de quem estamos falando. A partir dessa pista de que não tem o pronome ela, mas a gente sabe que é da Cecília que outra pessoa está falando, a gente pode dizer que nesse trecho a gente tem o narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa? O que vocês acham? Terceira pessoa. Terceira pessoa, muito bem. O narrador em primeira pessoa é quando a pessoa mesma consegue. Conta a sua própria história. Isso mesmo, igual vocês fizeram na história do personagem de vocês semana passada. E quando que tem um narrador em terceira pessoa, é quando eu, por exemplo, narradora, conto a história de outra pessoa. Entenderam? Então, primeira pessoa é quando o próprio personagem conta a sua história, e terceira pessoa é quando tem um narrador que conta a história das personagens. Então, a primeira questão, a resposta é personagem, e a segunda é terceira pessoa. E aí, gente, esse trechinho que a prof escolheu para vocês é a primeira página do livro. É esse livro aqui, ó. Dá para ver? Eu procurei esse livro no. Esse Google. livro aqui. Essa mesma... Esse aqui, ó. Esse livrinho aqui. É um livro fininho, ó. Esse livro, então, é do Justin Gardner. Ele escreveu vários livros. A gente leu a primeira página. Essa é a primeira página que tem nos 2 livros, tanto no Através do Espelho quanto no Dia do Corinho. E esse livro é um livro muito lindo, mas é um livro muito triste também. Já dei uma pista para vocês. A partir do que tem na primeira página da pista que eu dei, o que vocês acham que acontece na história com a Cecília? Oi? O Gabriel Cipriani mandou uma mensagem, falou assim, professora, eu saí Uhum. quase que, calma, saí e que Uai. Deixa eu olhar. Peraí, vamos lá olhar. a internet caiu. Se ele sair, a internet caiu. Entendi. Beleza. Não tem problema, tá, Gabriel? Não se preocupa, tá? Depois a gente vai gravar, tá? Deixa eu voltar lá. O primeira Oi. pessoa é como se alguma pessoa estivesse criando diário, e terceira pessoa é como se uma criancinha for dormir e a mãe for contar a história. Tipo, Isso mesmo, perfeito. Tipo, eu atravessei a Aham. rua, é a Exato. primeira pessoa, e terceira pessoa é ele atravessou a rua, ou fulano atravessou a Isso rua. mesmo, vocês já aprenderam, olha que chique. Muito bem. E com base nisso, nesse trechinho aqui, ó, que eu mostrei da história da Cecília, o que vocês acham que vai acontecer na história? Minha ideia é... Vai, Pedro. Tá.
Eu acho que a Cecília vai descobrir que eles não sentem a presença dela. Daí ela vai ficar se perguntando: eles estão aí aqui, será? Daí a Cecília vai chamar a mãe, mas no meio do caminho ela vai pensar: estão, se eles estão ali e não estão sentindo a presença dele, ela vai pensar: eles estão comigo. Daí ela sente o espírito natalino. Daí a mãe acorda e fala: por que você está acordada essas horas? Daí a menina vai explicar tudo e a história continua. Ah, pois então, pode ser. A minha é Quem mais tem outra ideia? A minha é um pouco. É bem vaga também. Fala, então. Os cheiros de presente da árvore que ela sentiu, não tinha nenhum presente na árvore. Não tinha nenhuma árvore, nem sequer era Natal. Percebeu que ninguém queria falar com ela, como se fosse uma desconhecida, então percebeu que estavam num mundo inverso, ao contrário, o mundo através do espelho. Ah, tipo no nome do livro, né? Esse através do espelho, Toda a informação perfeito. que eu tenho, eu vou pegar, né? Tá certo. Mas alguém quer contar como acha que é a história da Cecília? Eu vou dar uma dica. A Cecília, ela está isolada, que nem a gente. Ela está em casa, ela não pode sair. Só que, ao contrário da gente que está saudável, que está se protegendo de uma doença, está passando o álcool gel na mão, está saindo sempre de máscara quando precisa sair, mas está ficando em casa, a Cecília, ao contrário da gente que está saudável, ela está doente, por isso que ela não pode sair. E aí, esse livro conta o que aconteceu com ela durante esse tempo que ela ficou em casa. E o livro começa perto do Natal. Tá, mas uma dúvida. Qual chute, o meu ou do Pedro, chegou mais perto? Olha, os dois chutes, vamos dizer que deram uma cutucadinha na trave, mas foram para fora. Os dois estão. Porque ela não é um fantasma, ela existe, é uma pessoa que existe, mas tem um personagem no livro que ninguém vê, só ela. Mas não é ela existe, é uma menina. É uma história bem bonita, mas assim, ó, é uma história bem triste também. Então, a gente, se vocês quiserem, a prof empresta o livro para vocês quando as aulas voltarem, a gente pode ler o livro na sala, ia ser bem legal. Ô, prof, daí chega um aluno assim, ó. Daí chegou um aluno assim, ó. A história termina assim, tá? Daí tá tudo certo. Só que daí a gente vê que ele já liu, que ele tava lendo no livro. Pois é, né? Que ele deu uma olhadinha, tinha mais informação que vocês, né? Tomara que não, né? Enfim, ficou clara essa questão? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão? Tô de boss. Sim, ou a gente pode continuar? Pode. Então tá bom. Então, o outro trecho era de outro livro do Josten Gardner. Josten Gardner é o mesmo autor, só que esse livro aqui, ó, chama O Dia do Coringa. Oi. O Henrique mandou uma mensagem ali. A minha é assim, mas eu continuei a história dos bonecos de Maria, José e o menino Jesus. Então tá. Ele continuou escrevendo essa parte. Também, depois, mais na frente. Mais na frente do livro. Também pesquisei para saber como é que era a capa do livro. Mas essa edição. Não, em nenhum dos dois eu acessei nenhum site. É que assim, ó, são livros mais antigos, não são livros tão novos. E esse livro, Através do Espelho, teve várias edições. A edição que a prof tem é de. Deixa eu verificar. De 98. É bem antiga. Muito antes de vocês nascerem, pensa só. 22 o outro livro. Pois é. O outro livro do Josten Gardner, que a gente leu a primeira página, na próxima, que está aqui no slide que a prof está mostrando, chama O Dia do Coringa. Esse livro é sobre um menino que a mãe dele foi embora. Só que ela deixou um livro para ele poder encontrar onde ela estava.
E esse livro é um caderninho, vai levando ele para vários lugares, porque cada vez que ele lê uma história do livro, ele entra no livro, entenderam? E ele vive aquele capítulo, depois ele sai. Então, cada capítulo que ele lê, ele entra no livro. Oi? Por isso, Coringa, porque ele imita outro, entra em outro. Isso mesmo, Coringa é um personagem bem importante do livro. Só que esse livro é mais grosso, é um livro um pouquinho maior. Esse aqui, o outro é fininho. Então, nessa primeira, os dois trechinhos que a prof colocou são as primeiras páginas do livro. Então, o outro lá, a outra imagem foi da primeira página do Através do Espelho, e essa é a primeira página do Dia do Coringa. Então, o narrador desse trecho do Dia do Coringa e do outro trecho tem características diferentes. Qual que é a diferença entre os dois? No primeiro, do Através do Espelho, o texto é contado na terceira pessoa, falando de outra pessoa, da Cecília, no caso. Exato. Nesse, está falando em primeira pessoa, porque ele se refere ao personagem nos quais os acontecimentos que ele narra ali acontecem, como eu. Isso, muito bem, perfeito. Então, no primeiro trecho, o narrador era em qual pessoa mesmo? Terceira. E esse aqui é em primeira pessoa, muito bem. É o personagem que está contando. Primeiro, tipo, o Pedro falou o sentido da minha coisa. Como tipo, eu só coloquei palavras diferentes. Ah, mas você chegou no mesmo resultado, então. O sentido é o mesmo. Ah, então tá bom. Muito bem. Então, o primeiro trecho, a gente tinha um narrador em terceira pessoa, estava contando a história da Cecília, e esse narrador aqui está contando a história dele. Está contando a história da vida dele. Então, o narrador da história do personagem para o RPG que vocês escreveram é mais parecido com o trecho do Dia do Coringa, que é esse que está na tela, ou do trecho do Através do Espelho? Do Dia do Coringa. Do Dia do Coringa, porque vocês escreveram um narrador em primeira pessoa. A prof pediu para vocês escreverem a história do personagem como se vocês fossem o personagem. Então, vocês escreveram como esse trecho aqui, ó. Colocaram contando a história como se vocês estivessem vivendo a história do personagem. Muito bem. Tá travado. Talvez não moveu, mas... Moveu tá agora? Não. Moveu? Vou dar um 5 aqui. Moveu ou não? Espera aí, deixa eu colocar de novo. Ô, prof. Oi. Agora foi. Eu vou sair e entrar da reunião por causa que tá muito travado. Pra mim, vocês estão falando que nem um robô, sabe? Que coisa. Não tem problema. Sai e entra de novo na reunião. Não tem problema. Tá bom. Tá? Eu vou tentar apresentar de novo agora. Peraí. Pra mim tinha dado. Quando eu entrei já tava funcionando. Que a internet da prof deve estar ficando meio falhada. Vou tentar de novo, não tem problema. Opa, mudou? Tá apresentando. Tá apresentando? Sim, mudou. Ah, então tá. Sim. Estão vendo a minha tela? Entrando aqui? No PowerPoint. Isso. Entrou no PowerPoint. Entrou no PowerPoint. Vamos abrir o arquivo. Estamos aqui. Pronto, melhorou? Sim. E vamos ver. Só precisa ir pro vamos terceiro. Lá. A gente estava aqui. Isso. Muito bem. Então, vocês ficaram com alguma dúvida sobre os narradores? Não. Pra mim, não. Ô, prof. Oi. Tipo, não é dúvida, mas eu tinha feito aqui no RPG os dois narradores. O que conta a história, a gente vive, tipo, porque tem um narrador que conta, tipo, vocês vão para aquela tal floresta, daí depois a gente começa. Daí eu fiz os dois. É que assim, ó, no RPG, no jogo, o narrador vai ser o mestre. O mestre é a pessoa que organiza a história. Então, eu vou ser o mestre. No caso, a prof. Você é a mestra do RPG. Meu sonho, porque nunca me deixavam ser mestre quando eu era criança e jogava RPG. Agora também. Você. Eu também. Agora você. Então, eu vou contar a história, porque assim, eu vou preparar toda a história e vocês vão jogar o dado para saber o que vai acontecer com o personagem. Entenderam? Então, eu vou ser a narradora e vocês vão ser os personagens.
Eu, ao contrário, era o contrário. Eu sempre tinha que ser o mestre quando eu conseguia jogar. Eu nunca Ah, podia ser o personagem. então Porque, pronto, a gente fica feliz, você e eu, ó. Eu porque você é mestre e você porque você é o personagem. Eu Ó, vou que ficar legal. ainda mais feliz. Eu nunca tinha jogado. Ah, pronto, então. Então você vai ter experiência de jogar RPG. É muito é da legal, hora. vocês vão Porque, gostar. tipo, uma vez quando o monstro ia atacar, eu falei assim, eu quero ser amigo dele. Eu fui amigo dele porque o dado pegou o máximo. Viu? Olha só. Muito bem. Trocou o slide? Tem o slide de um sorvete? Sim. Ah, Morreu. pronto. Então, a outra parte da atividade era sobre a diferença entre a palavra mais, com i, e mas. Porque a prof percebeu que quando vocês escreveram a história do personagem, algumas pessoas confundiram as duas. Então, eu fiz essa questão para a gente estudar um pouquinho mais a fundo. Então, mais com i dá a ideia de quantidade. E mas sem o i é a ideia contrária. Por exemplo, na frase quero mais sorvete. É a ideia de quantidade? Sim. É de quantidade, que eu quero comer mais do que eu comi até agora. Agora, quero sorvete, mas não de chocolate. Esse mas que tem nessa frase aqui, ó, ele tem a ver com quantidade? Não. Não tem a ver. Isso. A primeira ideia. Perfeito! Esse mas está contrapondo, como o Pedro falou, a primeira ideia, porque a pessoa quer sorvete, no caso eu, né? Quero sorvete, mas não quero qualquer um, eu quero só eu não quero de chocolate, eu quero qualquer sabor que não seja chocolate. Ô, prof, Oi, esse sorvete parece a Magali Invisível. eu procurei um gif de sorvete que fosse muito legal, eu achei esse sorvete muito show. Ó, ele Tem vai outros sair. que conseguem fazer isso aí também. Pois é. Deixava todo mundo com vontade de comer sorvete. Agora tá frio, né? Hoje não é dia de comer sorvete. Tá frio. Mas, enfim. Então, o mais, a palavra mais com i, é quando eu quero dar a ideia de quantidade. É como se eu colocasse o sinalzinho de mais matemático. É a mesma ideia. E o mas sem o i é a ideia contrária. Vocês vão ver que se eu quisesse colocar aqui no lugar desse mas aqui o mais, fica estranha a frase, ó. Quero sorvete mais não de chocolate. A frase perde totalmente sentido. Então, tem que cuidar. Quando a gente escreve sobre quantidade, a gente usa um mais. E quando a gente quer dar a ideia de contrário, por exemplo, do porém, esse mas é igual porém. A gente coloca um mas sem o i. Aí eu tinha colocado lá um textinho, que é um texto que eu escrevi sobre eu e o meu irmão, o Tiago. Então, vamos ver se vocês acertaram. Eu vou ler e eu vou colocando os mais ou os mas aos pouquinhos, tá bom? Vamos lá, ver se vocês acertaram. Meu irmão, perfeito, novo, se chama Tiago. Ele é professor e mora em Blumenau. O que vai agora? Mas sempre vem a Timbó para visitar. Quando nós éramos crianças, brincávamos juntos. O que vem agora? Mas também brigávamos bastante, porque nem sempre concordávamos com tudo. Às vezes ele queria assistir a um desenho que tivesse mais lutas. E eu queria assistir a um desenho que tivesse mais histórias de aventura. E agora? Mas, no fim, acabávamos entrando em consenso, nem que a nossa avó, que cuidava da gente, tivesse que interferir. A brincadeira que nós, gostávamos de fazer juntos era montar cidades com o Lego, mas nem sempre tínhamos as peças certas. Mas dávamos um jeito, sabe por quê? Porque a brincadeira não podia parar, então usávamos tudo que estava ao nosso alcance, vários objetos, rolinho que vem dentro do papel higiênico, caixas variadas, palitos de dente, até as Barbies entravam na brincadeira. Meu Deus, eu penso, como é que vocês conseguiram botar uma Barbie dentro de uma cidade? A gente fazia as cadeiras para Barbie sentar, os móveis, tudo de Lego. A gente tinha uns Legos grandes, não era um Lego pequenininho. O bloco do Lego era grandão, assim. Legal. Sim, eu já tive. É grande.
A gente tinha o Lego pequenininho, mas tinha o Lego grandão. Então, a gente fazia as casas da Barbie com o Lego grandão. E eu com o Lego pequenininho, a gente fazia outras coisas, cidades menorzinhas daí. Então, ficou alguma dúvida nessa atividade do mas e do mais? Não? Até agora não ficou certo. Então, agora, vocês querem jogar? Sim. Você quer jogar um jogo? Você quer jogar um jogo? Vamos jogar, então. Eu vou explicar para vocês como vai ser. Jogo. Então, para começar o jogo, quem quer jogar tem que ligar a câmera, tá? Quem não quer, só não ligar a câmera. Vocês vão fazer assim, ó. Eu quero jogar um jogo. Vocês vão... só o Pedro e... Só o Rafael quer jogar? O Henrique... Ninguém mais quer jogar? Não, Liga a câmera! Ó, quando eu falar já... Oi? Primeiro tu vai explicar. Depois Tá. Tá bom, eu vou explicar. Vai ser assim, ó. Primeiro eu vou explicar, então, para vocês saberem se querem jogar ou não. Vai ser assim, ó. Quando eu falar já, vocês vão levantar da cadeira e buscar um objeto. Tem que ser um objeto que dá para pegar e que não vai se machucar nem nada. Uma coisa que tá em cima de algum lugar, assim. Um livro, uma caneta, um lápis. Um objeto. Os sólidos matemáticos, o sólido geométrico, que a professora Cris pediu, sei lá, um objeto, tá? Então, cada um de vocês vai pegar o objeto e vai fazer uma cena em silêncio com o objeto. Por exemplo, aqui, ó. Eu peguei o livro e eu vou fingir que eu estou lendo, assim, né? Entenderam? E eu vou narrar uma história em que todas as cenas estejam na história. Só que aí vocês têm que fazer assim. Eu vou começar assim. A minha ordem na tela tá assim. Tá o Samuel, o Pedro Poleto, o Pedro Augusto, o Gabriel Cláudio, o Henrico e o Rafael Cláudio. Tá nessa ordem. Então, o começo da história quem vai dizer é o Samuel e o final é o Rafael. Entenderam? Então, eu vou falar já e vocês vão correndo buscar o objeto, tá bom? Calma, prof. 2... Oi, fala, Pedro. A gente vai escolher o objeto ou... Calma, a gente vai escolher um objeto, daí é pra fazer o quê? Vocês vão fazer objeto e vão fazer uma cena, por exemplo, assim, vocês vão... eu vou fazer de novo. Celular, ó, eu tô com o meu celular. Eu vou ficar aqui na tela fingindo que eu tô olhando o celular, entendeu? Vocês vão ficar fingindo, não precisa nem com som, vocês vão estar fingindo que tá fazendo alguma coisa com o objeto. A minha tesoura, eu vou fingir que eu tô cortando uma coisa. O meu entendeu? E aí eu vou fazer a história com base no que vocês estão fazendo. Só que a pessoa que vai assistir a aula depois, ela não vai conseguir ver vocês. O Gabriel, não tem problema, Gabriel, não tem problema, tá? Não, o Gabriel, claro, não consegue ligar a câmera. Não te preocupa, Gabriel, só se diverte comigo, então. A pessoa que vai assistir a aula depois, ela não vai ver vocês, ela só vai ver eu contando a história. Entenderam? Faz um joia, se entenderam? Então tá. 1, 2, 3, busca o objeto. Já busquei. Já, quem já tá pronto, se prepara. Pronto. Celular. O que é um tablet? Muito bem. O Henrico pegou o quê? O que é, Henrico, isso? Tesoura. É uma tesoura, é verdade. Não. Agora eu vi. E o Rafael tá ajeitando a câmera. Pronto. Muito bem. Pegou um Lego. Show. Quando eu falar já, vocês vão fazer a cena. Tá? Muito bem. Começando, o Samuel é o começo da história. Então, Samuel, começa a cena. Era uma vez um garoto que estava olhando atentamente para o seu tablet, muito concentrado, com sua mão no rosto, pensando, o que eu vou fazer agora? Agora o Pedro se prepara. Qual? O Pedro Poleto, desculpa. Tá. Quando... Pode começar? Pode. Quando o seu amigo resolveu ligar para ele. E quando o seu amigo ligou para ele, ele apareceu dançando na tela, segurando seu celular. E o Samuel ficou pensando, o que será que ele está ouvindo? Por que será que ele está dançando? E aí, prepara o Pedro Augusto agora. E aí...
Ai, que difícil. E aí ele percebeu que ele estava dançando porque o seu irmão estava fazendo barulhos usando um cubo mágico. E ele estava dançando ao som do barulho que o cubo mágico estava fazendo. E aí... Opa, Gabriel Cláudio agora. Pronto. No meio disso tudo, um amigo do Samuel, o Pedro, ficou com sede e começou a tomar água. Ele foi até a cozinha e tomou água num copo muito lindo e muito chique de cristal. Quando ele ficou satisfeito, agora o Henrico. O que o Henrico vai fazer? Ele desligou, ele se despediu do Samuel, disse, Samuel, agora eu vou sair. E o Samuel ficou jogando o seu jogo no tablet, e o Pedro, que era amigo do Samuel, foi cortar uma cartolina para fazer uma atividade da escola. No final de tudo isso, Rafael, é sua vez. Vai lá. Quando ele acabou de fazer a atividade, ele finalmente teve tempo de montar uma figura com Lego que ficou muito legal, um carro. E fim, palmas para nós que fizemos uma história. Muito bem. Eu não estava ouvindo música no celular. É o que eu imaginei, né? Quem é que quer contar a história agora? Quem é que quer ser o narrador? O Pedro? Então tá. Muito bem. O Pedro vai ser o narrador. Na ordem. Para mim tá aparecendo na ordem. A Prof, o Samuel, o Pedro, o Rafa e o Henrico. Tá. Muito bem. Então, fala já pra gente buscar o objeto. Objeto. 3, 2, 1. Tem que ser diferente. Ai, meu Deus, o que eu vou pegar? Já sei. Já peguei. Um objeto. Peguei um objeto. Pronto. Vai lá, Pedro. A hora que você é pronto, pode começar. Então, eu sou em qual posição? Vai. É quem primeiro mesmo? Esqueci. Camila estava filosofando com sua caneta em mãos. E pensando na vida, verdade do universo. Quando, de repente, Samuel... Caramba, não. Samuel. Tu faz ação aí. Já tá fazendo? Quando Samuel pegou seu gato Merrelinha e começou a fazer carinho nele. Então, chegou Pedro, que trouxe uma marionete e estava controlando ela com toda a alegria que tinha. Então, Gabriel começou a jogar seu Xbox. Jogava. Então, convidou Rafael para jogar também. E os dois jogaram, até que Henrico trouxe uma cidade de Lego para mostrar a eles. Daí acabou. Muito bem, ficou legal essa história. Ô, Henrico, deixa eu ver essa tua cidade aí. Pois é, né, amigo? Que legal! Uma casa de... Tá aqui. Tá aqui meu fone. Tá aqui Muito bem. Achei. Então, essa atividade que a gente fez agora é para a gente aprender como a gente faz uma história usando o narrador em primeira ou terceira pessoa? Terceira, muito bem, porque vocês contaram, eu também, né? Contei histórias de outras pessoas. Muito bem. Deixa, mano, eu vou agora. Oi? Semana que vem, a gente vai estudar o personagem. E eu já vou adiantar que o personagem que a gente vai estudar é o Homem-Aranha. Miranha! É o Miranha. E eu vou dizer por que a prof escolheu o Homem-Aranha. Porque eu gosto muito do Homem-Aranha. E é o meu personagem favorito. E aí eu fiz uma atividade sobre ele, tá? Então, a nossa próxima atividade nova vai ser sobre o personagem. E a gente vai estudar sobre como o personagem é fisicamente e como ele é psicologicamente. Características físicas e psicológicas. Vai ser bem legal. Tá? Tá. Então... Agora eu vou encerrar a gravação. Diz tchauzinho para a gravação. Tchauzinho, gravação. Porra, todo mundo com os